Olá, bom dia a todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022, o 124º dia da contagem regressiva. Faltam 241 dias para o cara da Casa de Vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê um like ou dislike. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado. E aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e a hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo hoje é: aldeia Yanomami é incendiada e indígenas desaparecem após denúncia de estupro de criança por garimpeiros. Nas redes sociais, socialistas, ativistas, artistas e sociedade civil cobram por resposta: cadê os Yanomamis? Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto. Todos nós já sabemos que Jair Bolsonaro, desde quando era deputado federal, em sua campanha eleitoral já demonstrava o seu ódio e menosprezo pelas minorias, os negros, os homossexuais e principalmente pelos indígenas. Veja o vídeo. A violência contra os povos indígenas cresce a cada dia no Brasil. Os ataques vão de invasões de terra em áreas de reserva a assassinatos, como o do cacique Emira Wayampi, no Amapá. Lideranças indígenas denunciam que essa onda de ataques é fruto do discurso de ódio propagado por Jair Bolsonaro. Acompanhe na reportagem de Jô Miyagi. No final de semana, indígenas da etnia Wayampi, no Amapá, denunciaram que garimpeiros invadiram a aldeia e mataram uma das lideranças. O aumento da violência contra os povos indígenas e a ameaça aos territórios demarcados são consequências do governo Bolsonaro. A opinião é de Caraí Popiguá, liderança guarani no estado de São Paulo. Nós já tínhamos uma preocupação, com a candidatura do Bolsonaro, porque os discursos dele de ódio, sempre foram muito aplaudidos e apoiados por uma parte da sociedade brasileira. A quantidade de pessoas que estão invadindo, que estão se sentindo livres para atacar, matar, perseguir os povos indígenas é muito maior. O governo federal brasileiro, ele declarou guerra aos povos indígenas. A omissão por parte do governo, o presidente, dizer que não há indícios de que esse assassinato foi causado por garimpeiros, por invasão ao território, isso é um absurdo. A própria ONU repudiou essa fala dele. Sônia Aramirim também é liderança dos Guarani. Para ela, agredir qualquer indígena é uma violência contra todos os indígenas. Não importa em que estado esteja, são parentes, são indígenas que não fazem mal a ninguém, estão dentro dos seus espaços. A ganância do homem faz com que ele tire a vida do próximo. Só que assim, estamos dentro das nossas áreas, moramos dentro do nosso espaço. Quem chegou primeiro nesse espaço foram as populações indígenas. O presidente Jair Bolsonaro não esconde a intenção de explorar minérios nas terras indígenas com o apoio de empresas da América do Norte. O antropólogo Benedito Prezia lamenta que Bolsonaro despreze as lutas e as necessidades indígenas e apoie o setor de mineração em reservas demarcadas.
O próprio presidente diz que os índios também precisam participar disso, eles não querem ser pobres, né? Mas é um pretexto para a entrada de mineradoras e, sobretudo, de garimpeiros, o que é uma tragédia para a área indígena. O garimpo é uma área que atrai muito aventureiro e é de muita violência, então a gente fica assim preocupado desse estímulo partindo do presidente da República. Para os indígenas Guarani, Bolsonaro é a maior vergonha do Brasil. A sua postura como presidente revela o seu futuro. Qualquer pessoa pode olhar para você e saber o que vai acontecer com você. Então, eu falo assim como indígena, que eu nunca vi na minha vida um homem tão cruel igual você. Você é a maior vergonha da história do Brasil. Os povos indígenas têm propriedade, Bolsonaro, para falar disso, porque nós já enfrentamos desde a colônia, desde o primeiro branco que entrou aqui, a gente já viu o que ele fez. A gente só tem que dizer resistam, resistam até o máximo, porque é a única forma que a gente tem de sobrevivência à resistência. Eu quero mostrar algumas frases emitidas por Jair Bolsonaro, quando ainda era deputado federal, sobre exterminar os índios. Pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios. Notícia do Correio Brasiliense, 12 de abril de 1988. 2. Veja o vídeo sobre abolir terras indígenas já demarcadas. Alô, pessoal de Roraima, é o Jair Bolsonaro. Eu, em 2019, nós vamos desmarcar Raposa Serra do Sol. Vamos dar fuzil com porte de arma para todos os fazendeiros. Aqui de marginais do MST, nunca mais infortune a vida de vocês. E vamos fazer uma represa no Rio Cotigo também, tá ok? Tamo junto, até lá. Em 2019, vamos desmarcar as reservas indígenas, Raposas Serra do Sol. Vamos dar fuzil e armas a todos os fazendeiros. No Congresso, publicado em 21 de janeiro de 2016. Veja o vídeo. Pode ter certeza, se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. Comecem já ir se acostumando. Clube Hebraica não vai ter 1 centímetro demarcado para reservas indígenas ou para quilombola. Clube Hebraica, Rio de Janeiro, dia 3 de abril de 2017. Frase de Bolsonaro: se eleito, eu vou dar uma foiçada na FUNAI, mas uma foiçada no pescoço, não tem outro caminho, não serve mais. Espírito Santo, dia 1º de agosto de 2018. Mencionado no site Indigenistas Associados. Veja o vídeo. E os ataques contra os povos indígenas não param. Mascarados sob o discurso de liberdade, Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei que libera as terras indígenas para todo e qualquer tipo de exploração. Aos índios, a opção que resta é a de sempre, a resistência. A reportagem é de André de Anocari. Destruidor.
É assim que defensores indígenas e do meio ambiente definem o projeto de lei de Jair Bolsonaro. A iniciativa dá aval para diversos tipos de exploração: garimpo, mineração, agricultura, pecuária, extração de petróleo e gás natural e até construção de hidrelétricas. Ele não contempla nada, muita novidade, tá? Ele precisa, né, quer dizer, ele deveria ser uma regulamentação, ele é, né, para aquilo que já está na Constituição, né, que qualquer interferência em área indígena, né, sobretudo se for de exploração de recursos naturais, tem que passar pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional que tem que autorizar mineração, exploração de petróleo, construção de hidrelétrica e tal. O Congresso Nacional nunca regulamentou o Estatuto do Índio, que era um desdobramento da Constituição de 1988, que já deveria ter sido feito, né? Então, era no Estatuto do Índio que os seus direitos iam estar regulamentados e também as possíveis interferências, né, nas terras indígenas. Nem a Amazônia Legal, a área que engloba 9 estados e é foco de investimentos no setor social e econômico, foi poupada pelo governo Bolsonaro. A região terá 215 terras indígenas afetadas, o equivalente a praticamente 30 milhões de campos de futebol. Além disso, a medida põe em risco a existência de 160 etnias. 12 delas vivem isoladas. A gente sabe que o nível de ameaça aos territórios indígenas ele já é bastante grande por conta de invasões, de desmatamento ilegal, de invasão de garimpeiros. E esse projeto ele vem, de certo modo, concatenar com todas essas ameaças e com todo esse desmonte da política ambiental, né, abrindo os territórios indígenas para a exploração de terceiros e para interesses econômicos que não são interesses diretos dos povos indígenas. A iniciativa prevê ainda a exploração por povos não indígenas, o que vai contra a Constituição Federal. A gente considera esse projeto de lei inteiramente inconstitucional, né, porque a Constituição ela veda a exploração das terras indígenas por terceiros e garante o usufruto exclusivo dos povos indígenas desses territórios. A terra da etnia Yanomami é a mais cobiçada pela indústria. Hoje a gente já assiste na terra indígena Yanomami uma grande invasão de garimpeiros. Esses garimpeiros eles estão destruindo o território Yanomami e ameaçando tanto as populações que são de contato recente, que é um povo que teve contato há muito pouco tempo, como grupos isolados que vivem nesse território. Então, muito próximo a esses povos, né, tem ação de garimpeiros que estão contaminando a água com garimpo e também destruindo a floresta da qual esses povos indígenas dependem. Se o projeto for aprovado, os Yanomamis terão mais de 40% de sua área atingida, o equivalente a cerca de 4 milhões de hectares de floresta. Quer fazer hidrelétrica em área indígena, mineração em área indígena, explorar petróleo em área indígena. Para quê? Que quer fazer um projeto de lei que permite essas explorações, entendeu? Essas explorações seriam, né, no caso que a gente sempre discutiu, seria em último caso. Você não precisa abrir, não é, uma porteira para a exploração desses recursos em área indígena, entendeu? O que tem é o Brasil que controlar a exploração dos seus recursos minerais e das hidrelétricas, da geração de energia, dos hidrocarbonetos e tudo mais, entendeu? Isso é uma coisa para o Estado brasileiro regulamentar e fazer um programa, né, que não termine com o meio ambiente. No segundo ano que Jair Bolsonaro assumiu o governo, no ano de 2020, ele anuncia a PL que regulamenta a exploração em terras indígenas. Proposta define regras para garimpo,
mineração e outras atividades. Voltando ao assunto principal, que é sobre o assunto que tem por título: a aldeia Yanomami é incendiada e indígenas desaparecem após denúncia de estupro de criança por garimpeiros. Veja o vídeo. Lideranças indígenas vão à Europa denunciar assassinatos e outros crimes na região amazônica. Uma tribo Yanomami abandonou uma das áreas de conflito em Roraima e segue desaparecida. Comunidade em chamas e vazia. É o que mostra este vídeo gravado por uma liderança indígena. Aqui é Aracaçá, a comunidade foram queimados. Não se sabe ainda quem incendiou a aldeia localizada no interior de Roraima, mas a saída dos Yanomami da área estaria ligada ao estupro e assassinato de uma menina de 12 anos e ao desaparecimento de um menino de 4 anos na semana passada. Garimpeiros são suspeitos dos crimes. Quando morre alguém, eles abandonam a comunidade. No Pará, a mesma atenção. Os corpos de 3 caçadores foram encontrados na reserva Paracanã, no sudeste do estado. A Federação dos Povos Indígenas do Pará lamentou o caso, informou que acompanha as investigações da Polícia Federal e questionou as acusações contra os nativos pelo crime. Em Itaituba, sudoeste paraense, indígenas Munduruku denunciam a presença na reserva de dragas usadas por garimpeiros. Há 15 dias, uma balsa com equipamentos para extração de ouro foi apreendida no território Chipaia, a 400 quilômetros de Altamira. Em carta à Organização das Nações Unidas, o governo brasileiro sugeriu que toda essa tensão no Pará é resultado de um racha entre os próprios indígenas, parte contra e outra a favor do garimpo nas reservas. A resposta do Brasil veio após cobrança da ONU sobre ameaças e violências sofridas por indígenas na Amazônia. Nesta semana, algumas lideranças vão visitar representantes dos direitos humanos e investidores na Europa para denunciar invasões aos territórios e violações de direitos. Não somos da polícia, não temos armas se defender contra garimpo. A população da floresta está sendo refém dos garimpeiros, porque os garimpeiros estão armados de armas pesadas de militar, que são metralhador, fuzil. Segundo 247, a comunidade indígena Araçá do povo Yanomami em Roraima teve suas casas queimadas e cerca de 20 moradores seguem desaparecidos. Não se sabe ainda quem incendiou a aldeia localizada a 390 quilômetros da capital Boa Vista, mas a saída dos Yanomami estaria ligada ao estupro e assassinato de uma menina de 12 anos e ao desaparecimento de um menino de 4 anos na semana passada. Garimpeiros são suspeitos dos crimes. A menina foi questionada junto a uma tia dela e o primo de 4 anos. A tia tentou defender a garota e foi empurrada para dentro de um rio. Nas redes sociais, ativistas, artistas e sociedade civil cobram por respostas. Cadê os Yanomamis? Foi Júnior Herecurari Yanomami quem expôs na última terça-feira 26 que a adolescente Yanomami da terra indígena da comunidade de Araçá, região dos Oaiacás, em Roraima, faleceu após ser violentada sexualmente por garimpeiros. Ele também havia denunciado o sequestro também por parte de garimpeiros de 3 anos, que foi atirado em um rio e segue desaparecido. No sobrevoo, vimos que a comunidade estava queimada. Segundo o relato, viviam lá a cerca de 24 Yanomamis
mas não havia ninguém em todos meus 35 anos, nunca vi isso. Um Yanomami não abandona sua casa, a menos que seja uma situação muito grave. Quem queimou? Por que queimou? Para onde eles foram? Questionou Júnior Curari em entrevista ao Mídia Ninja. Fala de Alice Patachó em seu Twitter. Ou vocês acharam mesmo que não existe manipulação na mídia e a compra do silêncio pelo que acontece nas aldeias? Até o próximo vídeo.